Presidente, nobres pares, público que nos acompanha da galeria e na TV Câmara. Senhor Presidente, hoje, 20 de março, eu subo à tribuna desta casa com um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem me permitido viver durante esses anos de vida. E, mais precisamente, há 13 anos e meio atrás, Deus faria uma promessa na minha vida e na vida de minha esposa, de que nos agraciaria com um filho. E durante um grande tempo, durante 3 anos e meio, nós passamos por diversas dificuldades ao ponto de procurarmos especialistas na área de medicina. E os especialistas quiseram nos cobrar R$15 mil na época para que a minha esposa pudesse gerar um filho, porque ela não podia engravidar. Mas eu tenho um versículo que é meu regra de fé, que está em Números 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? E durante anos, nobre vereador Roberto Catirica, eu passei por um deserto dentro da minha casa, porque eu tenho uma filha, minha filha mais velha, Rebeca, que ela foi concebida antes do meu casamento. E cada período menstrual da minha esposa era uma luta lá em casa, porque eu não podia demonstrar tristeza para minha esposa. E não demonstrando tristeza para ela gerava no coração dela que era porque eu não queria ter um filho, que eu já tinha Rebeca. E durante anos e anos, e foram se passando meses, e ela fez um exame chamado videolaparoscopia, e nesse exame foi constatado que a minha esposa ela tinha as 2 trompas obstruídas, uma 80%, e a outra 100% obstruída. E Deus usou 5 profetas, nobre vereador Rodrigo Caldeira, para dizer que Ele cumpriria a promessa dEle em nossas vidas. E eu, como eu costumo dizer, antes de eu conhecer o Senhor e entregar a minha vida a Ele, eu já bebi muito, nobre vereador Wellington, já tomamos muito goró junto. Nobre vereador Roberto Catirica também lembra a minha época lá de Nova Almeida. Eu não me recordo se ele bebia, não. Mas ele era meu professor, Foi meu técnico lá. E depois que eu parei de tomar Skol, eu passei a tomar Coca-Cola. E eu fiz um propósito com Deus, nobre vereador Roberto Catirica. Depois que os médicos falaram que para que a minha esposa pudesse engravidar, nós teríamos que pagar R$15 mil, eu virei para ele e falei: doutor, eu respeito o senhor como médico, mas eu sirvo a um Deus que é médico dos médicos. E quando Deus falou que nos daria um filho, Ele não falou que eu teria que pagar R$15 mil. E eu cheguei em casa chateado, e o médico virou para nós e falou assim: vocês são novos, vocês vão para casa, pense, e depois vocês retornem para que nós possamos dividir os valores. E eu virei para ele e falei: não, doutor, eu vou voltar, mas eu vou voltar com o exame de gravidez da minha esposa. Porque o Senhor não é Deus. E eu saí de lá, confesso, todo beliscado, que a minha esposa me beliscou todo na consulta. E eu cheguei em casa e falei com a minha sogra, chateado. E eu fui para o meu quarto, orei a Deus e fiz um propósito com Deus de que eu só iria tomar Coca-Cola o dia que meu filho estivesse no ventre da minha esposa. E olha que eu não tomava água, eu tomava só Coca-Cola. Era apaixonado por Coca-Cola. 2 anos após tudo isso, a minha esposa foi até o Vale da Bênção, que tem em Mata da Serra, numa campanha do pastor chamado Pedro. E na campanha do pastor Pedro, ele estava ministrando e dizendo que todos os filhos dele foi Deus que havia dado o nome. E eu costumo dizer que enquanto o pastor estava pregando, a minha esposa estava pecando por dentro, que ela falou assim: misericórdia, a pessoa, se Deus vai intervir em nome de filho dos outros. E depois que terminou a oração, a pregação do pastor,
a nossa tia foi, junto com a minha esposa, e ela pediu ao pastor que intercedesse pela vida do esposo que fazia tratamento de hemodiálise. Ao pastor terminar de orar por ela, ele virou para minha esposa e falou assim: eu posso orar pela irmã? A minha esposa falou assim: amém, pastor. E o pastor começou a orar por ela e falou assim: olha, irmã, Deus manda lhe dizer que a irmã é vitoriosa, que tudo aquilo que a irmã conquistou até hoje, o Senhor lhe proporcionou. Mas o Senhor manda a irmã tirar a ansiedade do coração, porque no momento certo seu filho virá. Esse pastor jamais poderia imaginar que nós estávamos há 2 anos tentando ter o nosso filho. E ao sair daquele local, esse pastor, ele tinha um irmãozinho que andava a tiracolo com ele. Ao sair do Vale da Bênção, saiu um irmãozinho debaixo de uma árvore, nobre vereador Luiz Carlos Moreira. Veio em direção à minha esposa e falou assim: irmã, a irmã crê em visão e revelação? A minha esposa falou assim: amém, irmão. Mas antes de eu te contar uma visão que o Senhor me deu, eu gostaria que a irmã fizesse prova com Deus. E nesse momento o irmão falou assim: olha, irmã, Deus me mostrou um raio vindo em direção ao teu ventre, quando o pastor Pedro estava orando pela irmã. E dentro deste raio estava escrito: Gabriel, o Senhor manda lhe dizer que este será o nome de seu filho. Ninguém jamais poderia imaginar, e a minha esposa muito menos. E a minha esposa, como boa mineira e brasileira, chegou em casa, me contou a história toda e falou assim: bem, se for menino, se eu me engravidar e for menino, eu gostaria de ver com você qual o nome que vai colocar. Nós podemos colocar Fábio Gabriel ou Gabriel Fábio. Eu virei para ela e falei assim: bem, se for menino, se Deus falou Gabriel, vai ser Gabriel. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui hoje com sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, porque hoje a nossa promessa completa 10 anos. Gabriel hoje ele está completando 10 anos de vida. E a única coisa que eu posso aqui é externar para todos vocês a minha gratidão a esse Deus vivo que muitos de nós servimos. E a falta dele tem trago muita desolação, muita tragédia, como aquela tragédia de Suzano. E eu gostaria aqui de externar todo o meu amor, meu carinho ao meu filho Gabriel, à minha esposa Andréia, aos outros 3, né, a Rebeca, a Nicole e o Guilherme. Para quem não podia ter nenhum, Deus ele me deu 3. A minha esposa, ela pôde gerar 3. E você que possa estar me escutando, você que tem uma promessa de Deus para a sua vida, que você não perca a esperança. Porque eu aprendi que toda promessa, ela passa, nós precisamos passar pelo teste do tempo. E o tempo de Deus, muitas das vezes, ele não é o nosso. E hoje eu sou grato a Ele, por tudo que Ele tem me permitido viver. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço a Ele. Muitos de nós que aqui estamos hoje, na época da campanha, em 2016, quando as pessoas falavam Roberto Catirica, você está louco, rapaz, Roberto Catirica vai ganhar a eleição? Nobre vereador Adriano Galeão e muitos outros que estão aqui. E hoje eu estou aqui, parafraseando Roberto Carlos, vivendo este momento lindo. Mas jamais
vocês verão o vereador Fábio Duarte ir contra os seus princípios, ir contra aquilo que Deus me outorgou estar aqui, com um propósito. E eu irei defendê-lo, enquanto força e enquanto a população me permitir estar aqui. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de externar para todos vocês, que é um lema que eu tenho como líder de casal há 12 anos na minha igreja. Família, queridos, família é e sempre será o nosso maior patrimônio. Muito obrigado, senhor presidente.